Olá, crianças, tudo bem? Bom dia! Hoje é um dia especial, é o dia da mamãe. Parabéns, mamãe! Que Deus abençoe muito a vida de vocês. E hoje nós vamos relembrar um pouquinho a história que a tia Márcia contou no domingo passado. Que era a história de quem mesmo? Eu acho que vocês esqueceram, não tô ouvindo. Era de Moisés. Muito bem. Bom, a historinha que a tia Márcia contou, ela tá lá em Êxodo. Corre aí, pega a biblinha de vocês. Quem ainda não sabe ler, pede ajuda para a mamãe e para o papai, ou para o vovô e a vovó. E nós vamos abrir a Bíblia em Êxodo, no capítulo 2, do versículo 1 a 10, tá? Eu vou ler um pedacinho só com vocês, que vai falar sobre o nascimento e a educação de Moisés. Só para a gente lembrar, tá bom? É rapidinho. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou, então colocou lá assim, ó, montou tudo por dentro com betume e piche, pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Carriçal é um mato, a titia já vai explicar para vocês, tá? A irmã do menino, que era quem mesmo? Miriam, ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Que era acontecer, o que vai acontecer com ele. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou sua criada e o tomou. Abrindo o cesto, viu a criança e eis que o menino chorava. E teve compaixão dele e disse: Este menino é dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó. Quem era que era a irmã aqui? Miriam. Chegou e falou para a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva como ama e crie esta criança? Quem será que Miriam chamou? Chamou a mãe dela. Como que era a mãe de Moisés? Como que é o nome dela? Joquebede. Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai, vai sim. Saiu, pois, a Miriam e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leve este menino e cria-o, pagar-te-ei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Sendo já grande, ele trouxe a filha de Faraó, do qual passou ele a ser filho. E esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas eu tirei. É até o versículo 10. Pois bem, tia Márcia contou toda a história de Moisés desde o nascimento até quando o Papai do Céu fala com eles, através da sarça que estava pegando fogo, que ele tinha uma missão, né? E eu vou hoje explicar para vocês algumas coisinhas, uns detalhezinhos que são muito importantes. Hoje nós vamos falar sobre o cuidado de Deus. Deus cuida de você, cuida de mim, da mamãe, do papai. E também nós vamos falar um pouquinho da mamãe de Moisés, já que hoje é o dia das mães, tá? Nós temos um versículo que nós precisamos de gravar, cuidar no nosso coraçãozinho, na nossa cabecinha, para a gente sempre lembrar disso, tá bom? Olha aqui, ó, eu acho que vocês, vamos lá. Conseguem ver aí? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Olha a carinha da menina. Ela tá triste, né? Então, o Papai do Céu fala que nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Por quê? Porque Deus,
Ele tem cuidado de vós. Papai do céu sempre cuida de nós. E isso é um motivo para a gente ficar muito, muito, muito feliz. Olha lá, está escrito em 1 Pedro 5, no versículo 7. Vamos colocar aqui. Crianças, desde quando Moisés era pequenininho, Deus cuidou de tudo, mesmo que parecia que as coisas não estavam dando certo. Joquebede foi uma mamãe que imaginam como que ela deve ter sofrido quando o faraó falou que era para matar todos os meninos que nascessem. Imagina a mamãe perder vocês? Nossa, isso não ia ser legal. Mas Joquebede tinha, sabe o quê? Deus no coração dela. E aí, o que aconteceu? Mesmo ela estando triste, com todas as preocupações dela, ela confiou que Deus ia cuidar de tudo. Passaram-se os 3 meses, e aí o que acontece com o neném? O neném vai crescendo. E a Bíblia fala que ele era um bebê forte. Provavelmente ele era gordinho e chorava muito alto. E aí não tinha mais como esconder. Como que a gente vai fazer o neném ficar quieto se a gente não consegue fazer nem vocês ficarem quietinhos por muito tempo? Imagina o bebê. Pois bem, ela fez um cesto. E o cesto ela fez de uma maneira especial. Ela era uma artesã nata, sabe? Aquela pessoa assim que sabia fazer uma coisa muito especial. Sabe por quê? Aquele cestinho que ela fez era como se fosse um barquinho. Não podia entrar água, não podia entrar bicho. Ela fez um barquinho um cestinho muito, muito especial. E eu também fiz, só que o meu já tá pronto. Olha aqui o meu barquinho, olha o meu cestinho. Meu cestinho é esse daqui. Pois é. Aí, sabe o que eu fiz? Eu fiz parecido com o da mamãe Joquebede. Coloquei um paninho para ficar bem fofinho, bem quentinho, para ele não sentir frio e vai ficar bem macio para o bebezinho ficar lá. E aí, olha só, olha aqui o meu bebê Moisés. Esse é o meu bebezinho, o Moisés. Vou colocar ele aqui dentro. Olha aqui, crianças, ó. Olha meu bebê, bem confortável. E aí a Joquebede fechou o cestinho e colocou ele lá no rio. Eu quero que vocês em casa façam um desenho mais bonito do que o meu, porque o meu ficou lindo. Eu quero ver o de vocês. Crianças, olha aqui. Esse daqui é o meu desenho. Esse é o Rio Nilo, aonde a mamãe Joquebede deixou o Moisés ficar. Como a tia Márcia falou, lá tinha crocodilo. Olha o meu crocodilo, que bonito! Também tem uns sapinhos, consegue ver o meu sapinho aí? Meu sapinho, meu peixinho. Pois é, sabiam que tem até um crocodilo que chamava Crocodilo do Nilo. Era um crocodilo grandão, ó, bam, 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 bam. Imagina se acontecesse alguma coisa com esse bebê? Era muito arriscado, não era? Só que a mamãe Joquebede pensou numa estratégia. Você acha que eles iam deixar o bebê lá muito longe, onde não tinha ninguém? Não. Há pouco abaixo de onde que o bebê foi, que o Moisés ficou, era um lugar onde era bem tranquilo, onde provavelmente era uma área onde as pessoas tomavam banho, porque a princesa não foi lá tomar um banho? Pois bem, o que aconteceu? Olha só, o bebezinho ficou lá no rio. E aí, o bebezinho, será que ficou quietinho? Não. Provavelmente ele chorou tanto,
tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, que aí a princesa e as donzelas que a Bíblia fala, né, que são as moças que estavam lá tomando banho, escutou e olha, tem alguma coisa. A Bíblia fala que elas, quando elas estavam na beira do rio, eles foram seguindo o barulho, né, e escutaram o bebezinho. Miriam, que estava ali de olho espiando tudo, falou assim, já sei. Eu vou ir quietinha. Miriam não se identificou. Ela não falou, oi, eu sou a Miriam, prazer, eu sou irmã desse bebê. Não. Miriam deu uma desperta, chegou lá e falou assim, olha, esse bebê precisa de mamar. O que você acha de eu chamar uma hebreia para poder cuidar dele? A princesa achou uma ótima ideia. E a dona Miriam, muito espertinha, foi lá e chamou a própria mãe. A mãe dela veio, aí a princesa falou assim, olha, você vai cuidar dele só por um tempo, tá bom? Depois ele vai ficar comigo. Então você cuida dele direitinho e eu vou te pagar um salário. Naquela época era uma situação difícil, não tinha muito dinheiro. A tia já falou para vocês várias vezes sobre isso, né? E aí ela, além de cuidar do bebê, ainda teve um salarinho. E a vida vai. Moisés foi crescendo e até que ele foi lá para o palácio, viveu lá. Tia Márcia falou que ele saiu, né? Depois, com o tempo que ele cresceu, ele se revoltou com o que estava acontecendo, com o povo sendo escravo. E aí ele saiu. Eu quero contar para vocês uma coisa. Vocês sabiam que Moisés se apaixonou num poço de água? Pois é. Moisés conheceu a esposa dele quando eles estavam lá tirando água do poço. Porque vocês sabem que antigamente não tinha água na torneira, né? Era um poço, eles foram lá e tiravam lá a água para beber, para tomar banho, para dar para os animais. E ele casou com a filha de Jetro. Nome esquisito, né? Mas, pois é. E aí, ele viveu nas terras do Jetro, né? Do sogro dele. E se tornou um pastor de ovelhas, né? Como a tia Márcia já falou. Moisés, ele cuidava do rebanho. E lá era um terreno assim que não era muito, que tinha muito mato. Era um terreno que era seco, tá? Então, nem sempre tinha muita comida, por isso que eles tinham que andar sempre. Às vezes eles estavam aqui, acabava o matinho aqui, eles tinham que andar, e ia para outro lugar. Uma coisa aconteceu. Vocês lembram o que aconteceu quando ele estava lá cuidando dos animais? Aconteceu que ele viu uma árvore pegando fogo. Nessa história aí, nessa parte, a titia tem uma curiosidade para contar para vocês. Olha, a árvore era uma sarça. A sarça não era muito grande, era mais ou menos parecida com isso daqui, tá? E ela era uma planta que ela tinha uma substância nela. Nas folhinhas dela, sim, sabe? Tinha um óleo. E esse óleo, ele ficava saindo assim no ar. Ele não ficava só nas plantinhas. Por causa do calor, esse óleo, às vezes, ele escorria, né? E aí formava um gás que ficava ali naquela plantinha. Aquele terreno tinha muita pedra. E também, por ser calor, às vezes era comum a plantinha, que era o nome dela era sarça, pegar fogo. Aí, então assim, não era uma coisa assim, nossa, uma árvore pegando fogo. Não, sabe, era muito comum isso acontecer lá. E legal, né?
Eu gostaria de ter uma planta que pegava fogo de vez em quando, mas é perigoso, né? Mas aqui nem é tão quente para poder pegar fogo. Mas então, crianças, a planta, que era a sarça, estava pegando fogo. Moisés provavelmente já tinha visto outras árvores pegando fogo. Mas quando ele ficou olhando aquela planta assim, ele falou assim: nossa, tem uma coisa diferente. O que acontece quando uma planta pega fogo? Ó, ela queima tudo, não é? Quando um papel pega fogo, ele não fica pretinho e vira cinza? Quando a gente põe fogo, tipo, não faz uma fogueira, não vira tudo cinza depois aquela madeira? De acordo com que o Moisés ia chegando perto, ele ficava olhando aquilo. Gente, essa árvore não tá pegando fogo. O que tá acontecendo com ela? Por que ela tá tão brilhosa? Ela tá pegando fogo, mas ela não tá queimando. Quando ele chegou mais perto, saiu uma voz da sarça. Eu acho que eu levaria um baita susto. Porque imagina uma árvore falante? Mas quem era que estava falando ali? Era Deus. Deus falou com Moisés que ele tinha visto todo o sofrimento do povo de Israel e que ele ia usar ele para poder libertar o povo. Provavelmente, quando a Bíblia, em um determinado momento, fala assim que ele cobriu o rosto, assim, ele se ajoelhou e escutou o que Deus tinha para falar para ele. Também falou que ele tinha que tirar as sandálias dos pés, porque o lugar onde ele pisava era um lugar santo. E eu achei muito interessante até esse pedacinho da história, que eu acredito que vocês sabem tudo o que vão acontecer mais para frente, né? Mas o que eu achei interessante era descobrir que a sarça era uma árvore que geralmente pegava fogo por causa dela ter uma substância que era gasosa, parecia gasolina. E Deus usou uma coisa comum para chamar a atenção de quem? De Moisés. E aí, olha só como que Deus cuida de tudo e de cada detalhe. Moisés falou assim: ai, Senhor, eu sou pesado de língua. Provavelmente ele era gago. E aí ele falou assim: como que eu vou falar com o faraó? Sendo que se eu ficar nervoso, eu vou começar a gaguejar e não vou conseguir falar nada. E Deus falou com ele assim: pode ficar tranquilo, que o seu irmão, como é que era o nome do irmão dele mesmo? Arão, vai te ajudar. Moisés ficou assim extremamente sentido com aquilo lá e resolveu obedecer o que Deus tinha falado com ele. Ele foi junto à sua família, sua esposa e filhos e foi em direção ao Egito. E ele, no meio do caminho, encontrou Arão, que era quem ia ajudar ele. E aí, domingo que vem, nós vamos continuar a nossa aventura, que é descobrir o que esse líder especial fez nessa jornada, nessa história, para libertar o povo de Deus, tá bom? E eu quero que vocês em casa, agora, junto com o papai e com a mamãe, façam o rio. O rio. Quero ver se é mais bonito do que o meu, viu? Ah, eu tava esquecendo. Lembra que quando a tia leu na Bíblia, a tia falou sobre um mato que chamava carriçal? Pois é, carriçal. Alguém aqui já viu um terreno abandonado que tem uns matos bem grandes? Pois é, olha, a tia tentou desenhar aqui, ó. Esse carriçal, ele tinha uma folha
muito alta, assim, ó. É uma folha grande. E aí, eles formavam como tipo um maço, assim, ó, que nascia muito mato um perto do outro, assim, ó, e ficava tudo entrelaçado, assim, meio escondido. Quase que não dava para ver, porque de tanto mato que tinha na frente, na beirada do rio, tá? Uma outra curiosidade, sabia que esse carriçal é chamado de quiçaça? Quiçaça aqui no Brasil, em alguns lugares do Brasil, né? Então, eu quero que vocês façam um desenho de um rio com os matinhos. Quero ver quem sabe desenhar um jacaré mais bonito que o meu, ou um crocodilo, um sapo. Olha, eu tenho um sapinho. O meu sapinho tá aqui. E eu quero também que, se possível, vocês peçam a mamãe e o papai para poder imprimir a nossa atividade, tá? Essa atividade aqui, a titia já fez o dela. Olha, eu colori e aqui tem o nosso versículo para a gente poder decorar. E nesse versículo aqui, olha só, quando a titia abre, a titia vai chegar mais perto para vocês verem, ó. Temos aqui o nosso mato e o nosso bebezinho. Crianças, é importante vocês lembrarem que Deus cuida de tudo. E Deus cuida de você, cuida de mim, da mamãe e do papai. Cuida de você em casa, cuida de você na escola, cuida do papai e da mamãe no trabalho. E Deus cuidou de tudo na história e na vida de Moisés. E vocês vão aprender no decorrer da nossa caminhada e das nossas aulas, tá bom? Que Deus abençoe muito vocês. E vamos falar mais uma vez o nosso versículo, então. Tia vai pegar aqui a nossa menininha triste, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque Deus tem cuidado de vós, tá bom? Nunca se esqueçam disso. Deus tem cuidado de cada um de nós. Um beijão, que Deus abençoe esse dia de vocês, que vocês cuidem bem da mamãe hoje, dá um abraço, um beijo, façam um carinho bem gostoso e que vocês, mamães, se sintam abraçadas por mim, tá? Eu queria dar um abraço em todo mundo, gostaria que hoje nós pudéssemos estar reunidos na igreja, mas a gente sabe que tudo tem um propósito e que Deus está cuidando de tudo. Beijão, saudade de vocês, crianças!